Olá, estudantes! Estamos aqui novamente para poder trabalharmos a disciplina Estatística e Excel Avançado. Nessa quinta semana de aula, nós iremos trabalhar as medidas de posição ou de tendência central. Trabalharemos a média aritmética, a moda e a mediana. A notação que iremos utilizar em relação à média aritmética, moda e mediana estão aí caracterizadas dentro dos parênteses, que é o x-barra, para a média aritmética, o M maiúsculo com o O minúsculo para a moda e o M maiúsculo com o D minúsculo para a mediana. Então, vamos começar. Conceito de medidas de posição ou de tendência central. São medidas que indicam a localização dos dados. Estão aí o plano cartesiano, então esses dados estarão localizados ou no eixo vertical ou no eixo horizontal. As medidas de posição mais importantes são as medidas de tendência central, que são média aritmética, moda e mediana. Então vamos continuar. Média aritmética, conceito da média aritmética. É o quociente da somatória dos valores de uma variável dividido pelo número total de variáveis. Está aí a fórmula, que é o x-barra igual ao somatório de xi sobre n. Nós já vimos o xi e o n lá na nossa quarta semana, quando estabelecemos aquela tabela que ficou imensa, com a frequência, com o número de classe, com os intervalos. Lembram-se disso? Muito bem. Então, a fórmula é essa. Por que a gente utiliza a média aritmética? Para podermos termos uma noção do cálculo de notas dos alunos na escola, tempo de percurso de ônibus durante um trajeto, cálculo de produção de soja durante um certo período e ganho de peso diário de um recém-nascido. Dentro dessa fórmula, x-barra significa média aritmética, xi, valores da variável, e n, o número de valores da amostra. O próximo slide, a gente já vai começar a aplicar a média aritmética. Neste caso, nós iremos utilizar a média aritmética ponderada e vamos ver o porquê disso. As frequências são números indicadores da intensidade de cada valor de variável. Lembram que nós falamos na quarta semana que a frequência ela era a quantidade de ocorrência de um fato, no nosso caso, nós trabalhamos um rol, que eram notas de um concurso, lembram-se disso? Pois é. Então, a frequência a gente viu lá quantas vezes aparecia a nota 70, quantas vezes aparecia a nota 82 e assim sucessivamente. Então, vamos continuar a explicação. Isso nos leva a calcular a média aritmética ponderada, que é estabelecida dentro dessa fórmula. Então, o x-barra, ele vai trabalhar o somatório do xi com o fi sobre o somatório do fi. É super fácil, as fórmulas vocês poderão pesquisar, não tem nada de anormal e nem de assustador, tá bem? Uma observação importante. Lembre-se que xi é o ponto médio. Ponto médio, lembra-se que no primeiro intervalo, a gente vai ver na próxima tabela agora, 70 mais 75 dividido por 2, a gente estabelecia um valor. Isso era o ponto médio. No próximo slide, a gente vai ver o que é que se trata. E que FI é frequência, são número de ocorrências. Então, vamos criar uma coluna para xi e outra para calcularmos xi vezes fi. Assim, no final dessa coluna, verificamos o somatório, que é o que vai dar um valor de 3.000. Então, vamos lá, a nossa tabela. Está aí a tabela, ela é baseada naquela tabela da quarta semana. Vocês podem buscar lá atrás e ver na apostila, nos slides que estão disponíveis na plataforma e na aula da quarta semana, como que foi feita a tabela, como que foi criada a tabela. Então, vamos continuar a fazer a média aritmética. Vamos agora calcular uma média em dados agrupados, em uma distribuição com intervalo de classes. Está aí a classe de 1 a 6, vocês devem se recordar disso. A variável, sendo que 70, na primeira classe, olhe lá, 70 entra, 75 não. Lembra-se que a gente falou sobre essa barra com traço, 75 entrava, 80 não entrava, e assim até o valor 100.
quantidade, que é a frequência, o FI, a quantidade de vezes que aquela numeração, que aquela pontuação do concurso aconteceu, o ponto médio, como é que a gente faz? 70 mais 75 dividido por 2, 75 mais 80 dividido por 2, está aí todos os valores. Depois vocês podem conferir utilizando uma calculadora. E vamos finalmente fazer o XI vezes o FI. Ah, Liz, por que a gente tem que estabelecer isso na tabela? Para poder ficar mais fácil a aplicação na fórmula, porque senão vocês ficam, quando você organiza os dados, fica mais fácil de aplicar na fórmula. A matemática, ela precisa, né, da organização, fica esteticamente mais fácil de se trabalhar, tá bem? Então tá aí o somatório no valor de 3.000. Lembra-se que a gente trabalhou com 40 pontuações diferentes naquele concurso lá da quarta semana? Muito bem. Então, ele é colocado lá em frequência, quantidade de classe, que é o K, 6 classes, e o valor do somatório XI vezes FI. Bom, a tabela definida, estabelecidos os valores, fica muito mais fácil de se trabalhar. Agora, a gente vai aplicar na fórmula. Então, o somatório de XI e FI, 3.000, e o somatório de FI é 40. O que é o somatório de FI? A quantidade de pontuações que apareceram no rol, que foram 40 provas corrigidas. Então, vai dar o valor de 82,5. Esse valor de 82,5 é a nossa média aritmética. Muito bem. A média é utilizada quando desejamos obter a medida de posição que possui maior estabilidade. Então, com a média, se localiza algumas margens, que é para cima e para baixo. Mas a média aritmética, ela não te dá uma certeza, Ah, este é o valor encontrado. Todo mundo tirou, né, todos os candidatos tiraram 82,5. Não, foi feita uma média somente. Então, por isso que a gente trabalha a moda e a mediana. Então, vamos já passar para a moda. A notação da moda é o M maiúsculo com o O minúsculo. Conceito de moda é valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Oh, Liz, o que é isso então? É aquela quantidade de 70 que apareceu? É aquela quantidade de 82 que apareceu? É isso mesmo. Assim, pode dizer que o salário modal dos empregados de uma indústria é o salário mais comum. É aquele salário que mais aparece lá na folha de pagamento. É um exemplo aí. É o salário recebido pelo maior número de empregados daquela indústria. Observe o exemplo abaixo. Foi realizada uma pesquisa durante 10 dias no setor financeiro de uma empresa para determinar o número de cafezinhos consumidos diariamente por pessoa lotado naquele setor. Muito bem. O resultado que foi apurado está aí estabelecido, ó, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13. Ótimo. Então, esse foi o resultado encontrado. Podemos, então, concluir que essa amostra tem moda igual a 10, pois o 10, né, é o número que aparece com maior frequência. Entenderam o que foi que aconteceu? Muito bem, então nessa sequência de dados, nesse resultado apurado, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, o número 10 foi o maior, a maior frequência, né? O número que apareceu com maior ocorrência. Isso é a moda. Nossa, mas isso é muito fácil? Sim, isso é muito fácil. Lembra-se lá na nossa primeira semana que eu falei que a estatística era algo que trabalhamos o tempo todo em nossa vida, que não é nada de anormal, não é nada de difícil. Então, vamos continuar. Observação importante. Também se encontra algumas amostras que não têm dados que apareçam com maior frequência que outros. Assim, dizemos que não tem moda, ou seja, a distribuição seria amodal. Por exemplo, aí, nessa sequência que apareceu, que a moda foi considerado o número 10, se tivesse 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, seria uma amostra amodal. Então, não teria, né, não poderíamos ver qual era a ocorrência que representava a moda. E uma outra definição, que é a amostra bimodal. E se encontrar mais um valor com frequências idênticas à distribuição, pode haver mais de uma moda. Então, seria bimodal.
Então, se aparecesse 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, quais seriam as modas, né? O que seria bimodal? O número 7 e o número 10. Entenderam? Nada de difícil, nada de anormal. Agora vamos aplicar a moda em dados agrupados. Desde quando a gente começou a quarta semana, a gente viu que podemos trabalhar a estatística em dados simples e em dados agrupados. Lembram-se daquela tabela? A gente já até trabalhou agora com a média aritmética. Muito bem. A moda agora sendo aplicada em dados agrupados. Está aí a nossa tabelinha famosa, a nossa velha tabela, com as classes, as variáveis e o número de frequências. Está aí o somatório de número de frequências, a classe são 6. Isso aí vocês já estão acostumados desde do nosso quarto encontro. Mas como se trata de uma distribuição com intervalo, tem que encontrar a moda bruta utilizando a fórmula. Então, vamos ver como que se encontra a moda em dados agrupados, em dados que aparecem com intervalo. Intervalo, a gente sabe, vocês podem recorrer à quarta semana, são esses valores, 70 a 75, 75 a 80. Tudo bem? Muito bem. A fórmula é a moda, que é o M maiúsculo com O minúsculo, limite inferior, limite superior sobre 2. Mas isso, Liz, a gente já viu na quarta semana, sim. Nós já vimos isso na quarta semana. Então, vamos ver. A moda bruta, L minúsculo mais L maiúsculo sobre 2. Lembre-se que o L minúsculo é limite inferior de classe, L maiúsculo limite superior de classe, e a gente fazendo o cálculo, aplicando, né, em nossa fórmula, a gente vê que a classe modal, porque, Elias, que a gente escolheu a terceira classe, né, a classe de número 3, com a variável 80 a 85 e a frequência 11. Lembra-se que moda é aquela quantidade de ocorrência de maior número, né, que acontecia, que tinha uma maior ocorrência. Muito bem. O número 11, entre o intervalo 80 e 85, são os que mais aparecem. Eles aparecem 11 vezes. Então, é essa classe que a gente vai trabalhar, que é a classe de número 3. Então, a gente vai pegar o limite inferior 80 mais 85 e dividir por 2. Então, a moda desse dado agrupado é 82,5. Muito bem. Vamos continuar. Vamos trabalhar agora a mediana, que é outro cálculo muito simples, não tem nada de assustador. Vamos ver o conceito. É o valor que divide o conjunto de dados em duas partes, tais que abaixo e acima da mediana encontram-se 50% das observações. Então, você vai pegar um rol que a gente trabalhou na quarta semana e vimos lá 40. Então, qual que é a mediana desse rol? É 40 dividido por 2, então é 20. Então, tem 20 para cima e 20 para baixo. Pronto, e acabou. Nada além do que isso. É em dados agrupados. Agora, em dados simples, está aí para poder exemplificar. O cálculo da mediana requer que os dados estejam ordenados. Lembram-se do rol? Quando a gente ordena, a gente pode ordenar de forma crescente ou decrescente. Se o número de observações for ímpar, a mediana é o do valor central. Então, neste caso aí, ó, tem uma sequência de dados, 31, 34, 43, 56 e 90. São 5 números diferentes, então a mediana dessa sequência de dados seria o número 43, que está no meio dessa sequência de dados. Trabalhando com dados simples, não com dados agrupados, tá bem? Então, vamos lá, um outro exemplo. Se o número de observações for par, então, trabalhando com ímpar, é o número central. Se for par, a mediana é a média dos dois valores centrais. Então, tá aí, ó, 4, 9, 10, 20, 24 e 30. O que você vai fazer? É uma sequência que tem números, né, uma quantidade de números pares. Você vai pegar os dois centrais, que é o 10 e 20, faz uma média, e o número... a mediana é 15. Então, no caso, 10 mais 20 dividido por 2 e dá o valor 15. Nada de difícil. Então, vimos até agora média, moda e mediana. Muito bem. Vamos agora trabalhar a mediana em dados agrupados. Como é que a gente vai fazer, né? Como que isso acontece?
Até agora você aprendeu o conceito de mediana, vamos aplicá-la em uma distribuição de frequência com intervalo. Distribuição de frequência com intervalo são dados agrupados lá da quarta semana, aquela tabelinha. Vamos continuar utilizando a distribuição da aula anterior. A fórmula é essa. Ai, mas essa fórmula é muito difícil, Liz. Não, não é muito difícil. A partir do momento que você está com tudo organizado na tabela, como eu falei, para a moda, você somente vai copiar e colar. Nada mais do que isso, porque fica mais fácil de trabalhar. Você pega os valores que estão na tabela, joga na fórmula e pronto, acabou. Mediana aí, ó, limite, esse é um L minúsculo, que se soma ao K, que multiplica o somatório de FI sobre 2, menos o FI anterior, que multiplica pelo H sobre F. Agora vamos ver como que é essa notação, o que significa cada uma dessas letras. O L, limite inferior da classe mediana, o FI anterior é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, o FI é a frequência simples da classe mediana e o H é a amplitude do intervalo da classe mediana. Então vamos... Ah, Liz, isso ficou muito confuso. Então vamos organizar isso tudo na tabela que fica mais fácil de se trabalhar. Tá aí a nossa tabela. Bom, a nossa tabela que a gente viu lá na quarta semana, que a gente está trabalhando com ela desde a média aritmética e a moda. Então está aí, ó, toda ela novamente, com classe, variável, frequência e frequência acumulada. Com base nessa distribuição, vamos calcular a mediana. O que é que se faz primeiro? Vamos encontrar qual a classe que está a mediana. Onde é que o número, né, que é caracterizado mediana se encontra. Então, ele está na primeira, na segunda, na terceira, não sei. Então, vamos lá. O que a gente faz? Lembra-se que a mediana é que divide o rol na metade. Então, tá, nós não temos 40 numerações, 40 pontuações daquele concurso, né, 40 provas corrigidas. Muito bem. Então, vamos pegar o 40 e dividir por 2. Então, a classe que está a mediana, ela está nesse intervalo, que é a classe 3, no intervalo 80, 85, com a frequência de 11. Como é que você sabe disso, Liz? Na frequência acumulada. Como que é a frequência acumulada? Repete-se, teve uma frequência de 6, lá do 70 a 75, que foi somado do 75 a 80 com 9, que deu 15, que foi somado à terceira classe, que é 11, 15 com mais 11, 26. Então, até aí tem 26 números. Como 40 dividido por 2 é 20, a metade dessa frequência está na terceira classe, porque ela tem 26 números. Então, a gente vai descobrir, né, onde é que está esse número, qual é esse número. Vamos continuar. Vamos continuar. Observe onde está localizada a classe mediana. O valor que se encontrou, 20, indica que está localizado na classe 3, pois a classe 2 vai do 0 até o 15. Foi o que a gente viu por meio da frequência acumulada. Com base nessa classe, vamos calcular o valor da mediana. O que fazemos então? Mediana é 80, lembra do limite inferior, 80, e vamos aplicar aqueles valores que foram encontrados na tabela anterior, na fórmula, a partir do momento que a gente organizou. Então, vamos colocar todos os números na fórmula, fazer o cálculo e a mediana ficou no valor de 82,27. Elis, nós conseguimos perceber alguma coisa. O que é que vocês perceberam? Então, vamos lá. Valores de cada medida de posição central ou de tendência central. A média deu 82,5, a moda 82,5 também e a mediana 82,27. Perceberam como os números estão próximos? Muito bem. Assim, você pode verificar porque são consideradas medidas de posição central, porque estão próximos, né? Os valores estão muito próximos. Aí está a observação que os valores são próximos. O que apresenta no resultado desse concurso? A pontuação estabelecida foi visto que está uma constante.
tanto a média quanto a moda e a mediana, ela tem valores muito próximos. Então, foi um concurso em que os candidatos não tiveram notas que foram muito discrepantes, muito extremas, né? Muito divergentes. Entenderam? Por que a gente utiliza a média, moda e mediana? Muito bem, conclusão. Nessa quinta semana, o foco foi as medidas de posição ou de tendência central, que representam um papel na estatística. Nós vimos sobre a média, a moda, a mediana e a notação X barra para a média aritmética, o M maiúsculo com o O minúsculo para a moda e o M maiúsculo com o D minúsculo para a mediana. Nos veremos na nossa próxima aula, na nossa sexta semana.